Ô, Krieger, você lembra quando a gente estava entrevistando o deputado federal Bibo Nunes, ele falou que o crime tem que ser desorganizado? É. Eu disse para ele que o crime organizado é organizado porque ele está organizado. E o Estado está desorganizado. O crime organizado trabalha no final de semana. O Estado não, ele diminui o número de atenção no final de semana. E vários turnos, né, Capês? Turnos, enfim. Eles não param. E sabe qual é a consequência disso? 10 criminosos invadiram uma delegacia da Polícia Civil na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Isso, claro, no fim de semana, nesse último final de semana, quando nós estamos falando que o crime continua atuando e o Estado não. 2 policiais que estavam ali ficaram feridos, porque essa foi uma tentativa de resgate do traficante Rodolfo Manhães Viana, conhecido pelo justo apelido de Rato. O traficante havia sido preso um pouco mais cedo, junto com o seu segurança, e levado até o local. Mas durante a invasão, os 2 já tinham sido transferidos, senão já estavam fugidos. 3 presos que estavam na delegacia, porém, aproveitaram e deram no pé. Fugiram durante o confronto entre os bandidos e os poucos agentes que estavam ali se esforçando. As polícias civil e militar agora não têm outra alternativa, a não ser sair loucamente à procura do traficante, João da Conceição Silva, apontado por investigadores como responsável por chefiar o ataque. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, o responsável pelo ataque havia sido beneficiado pela saidinha, não é a saidinha de banco, aquela saída temporária. Ele foi beneficiado pela saidinha em outubro de 2019. Saiu e não voltou, nunca mais retornou à prisão. Nas redes sociais, o governador Castro ainda mandou um recado, abre aspas, vou avisando a turminha dos direitos humanos para que não encham o meu saco, já que a resposta será dura e na mesma proporção, fecha aspas. Meu querido Guilherme Mendes, não sei se a carapuça lhe serviu, mas não sei, quer dizer, reação dura. Cuidado aí, governador, porque a reação dura o senhor pode responder aí, né? Se o senhor for acima dos limites da lei. Nós temos uma lei, não é o melhor, mas é aquilo que nós temos. É a melhor opção dentre as piores. É essa legislação que nós temos mesmo. Guilherme Mendes, como você vê a questão do Estado descansar no final de semana, diminuindo o seu nível de atenção, enquanto o crime organizado se prepara de segunda a sexta para agir justamente nesse final de semana e resgatar os chefões do tráfico? E o que você acha do recado do governador Cláudio Castro? O recado do governador é mais uma bravata, não é? Uma tristeza, a princípio, até que uma autoridade se coloque perante a população nesses termos, não é? Como é que você vai dar exemplo para uma criança ou para alguém não usar um tipo de expressão desse falando não sei com quem? Quando você falou a expressão, eu achei que quem estava falando era o bandido, mas daí você falou que era o governador, então eu fiquei bobo aqui com isso. Mas, a par a expressão infeliz, o que o governador disse nada mais é do que fazer cumprir a lei. O que é a resposta dura? Não vai respeitar os limites da lei? Nós tivemos um outro governador que foi posto para fora lá no Rio de Janeiro, que na época falou que ia matar, tiro na cabeça, não sei o quê, e a segurança pública do Rio, pelo que a gente vê, está cada dia pior. Se de fato esse tipo de combate, linha dura, que eu não sei o que eles querem dizer com isso, surtisse algum efeito, a gente vem ouvindo isso há décadas no Rio de Janeiro e a situação só piora. Será que não seria o caso de mudar um pouco a estratégia de abordagem de combate ao crime? Porque de discurso, palavra de baixo calão e bravata, acho que a população carioca já está cheia. Ou ainda, para citar o nosso governador, já está com o saco cheio, não é? Muito bem. E parece que o Henrique Krieger não gostou do que você falou. E como aqui é linha de frente, fica frente a frente, pode ir para cima dele, Henrique Krieger, que você não gostou de alguma coisa que o Guilherme Mendes falou. Vamos ser justos com o governador. Ele mesmo colocou aí no tweet, né, que não vai passar dos limites da lei. Acho que esse que é o parênteses aí importante que a gente tem que fazer. Mas é uma coisa muito comum quando as pessoas falam dessas operações e dizem assim, as operações não deram certo, não deram certo. É fácil falar que a operação não deu certo uma vez que ela já foi realizada.
Porque a pergunta que fica, e aí ela só pode ser respondida no campo da hipótese e das ideias, e se não tivesse tido essa operação? E se nada tivesse tido feito? Ou se essas políticas mais brandas de combate ao crime organizado, mais inteligentes, elaboradas e sofisticadas, tivessem sido aplicadas? Qual que teria sido o resultado? Então, depois que aconteceu, aí sim, claro, sim, as perdas são lamentáveis, quando tem abuso de direitos humanos, isso é condenável sim, a gente sabe disso e vamos concordar que isso tem que ser combatido e melhorado para que não aconteça de novo. Porém, depois é muito fácil, porque aí a operação e não resolveu o problema. Não zerou o problema, mas pior seria se nada tivesse acontecido, porque a gente sabe que bandidagem só responde à força. Agora, o Krieger, para não dizer que eu estou sempre contra o Guilherme Mendes, o governador disse que a resposta será na mesma proporção. Se o Estado responde na mesma proporção que o bandido, como é que pode ser dentro da lei? Isso que eu não entendi na fala dele. Mas ele põe uma virgulinha ali no tweet, não sei se a gente consegue colocar na tela, ele põe uma virgulinha ali dizendo que vai vir dentro da normalidade da lei. Ele põe esse parênteses. Então, mas é a palavra dele. Não, eu acredito no governador, evidentemente. Mas se ele diz na mesma proporção, vírgula, nos limites da lei, uma frase parece que exclui a outra, né? Olha lá, vamos ver. Só que com efetividade. Só que com efetividade e dentro da lei. Então, governador, não é na mesma proporção, né? Se é dentro da lei, o criminoso não age dentro da lei. Mas tá aí feito, o tweet está colocado, importante, aqui a gente tem a precisão da informação. Tá legal. Priscila Silveira, eu gostaria de ouvi-la. Capês, Rio de Janeiro está muito complicado, né? O Guilherme trouxe aqui, não tem como, eu vou discordar até aqui do Gui falando, não, o Rio de Janeiro, olha, está perdido. O Rio de Janeiro, a gente vê esses dias mesmo, nós vimos as pessoas na avenida, não sei se vocês viram isso também, na Avenida Brasil se abaixando porque tinham lá disparando armas entre as organizações lá criminosas, então eles disputam. E por mais que o governador Cláudio Castro tenha dito, né, a gente espera que haja de fato uma reação dura, claro que dentro dos ditames legais, porque a gente percebe, e essa é a percepção nossa aqui que estamos em São Paulo, e a gente também não está longe da criminalidade, nós não podemos falar que a gente vive num maravilhas, né? As mil maravilhas, mas eu queria aqui dizer que, mesmo ele colocando uma reação dura, é muito complicado mexer com o crime organizado hoje no Rio de Janeiro, porque eles estão muito estruturados, a estrutura deles, Capês, não é só dinheiro não, eles têm armamento de guerra. Então eu fico pensando a dificuldade que é para o governador trazer essa reação dura e em qual seria a extensão dessa reação dura ao crime organizado no Rio de Janeiro, já que a luta ali é muito maior do que a gente pode ou a gente possa imaginar, haja vista que eles têm brigas entre eles, diferente aqui de São Paulo, que a luta também é grandiosa, mas o crime organizado aqui monopoliza, né, de maneira que não há essas guerras entre eles. Então, tomara que haja essa reação, mas eu digo essa reação de buscar os criminosos, né? Porque nós tivemos policiais que foram baleados, então que seja realmente essa reação que prenda essas pessoas e que dentro dos ditames legais elas sejam responsabilizadas. Muito bem. Agora também em São Paulo, que você está parado no semáforo. Cada motociclista que encosta, sim, eu faço assim. É agora. Não foi. E você sabe que essas quadrilhas, até vou dar a dica, eles saem principalmente de Taboão e Francisco Morata. A polícia tem que ir lá fazendo um trabalho de inteligência e mapeamento, porque não adianta achar que cada motoqueiro que passa, você não vai conseguir encontrar, como agulha no palheiro, encontrar um criminoso. Então vamos bater o crime pela raiz. Rodolfo Maris, e agora, o que fazer? Como diria o seu José, que era o motorista da perua escolar, que nos levava na 5ª série, e uma vez parou no meio do elevado Costa e Silva, na faixa da esquerda, de tanta bagunça que faremos, disse, se bater aqui a gente morrer, não importa, eu não aguento mais. A que ponto nós chegamos? Então, se o senhor já disse a que ponto nós chegamos, eu pergunto a você, a que ponto nós chegamos? Pois é, Capês, mas eu vejo aqui uma falha na operação. Com todo respeito, eu não sou responsável aqui, eu não sou especialista em segurança pública, longe disso, mas a polícia vai lá, prende um dos chefes do Comando Vermelho, conhecido como Rodolfo, o nome, né, tem um nome lindo, inclusive, mas o pseudo Rato, olha só, e leva para uma delegacia onde tem 5 pessoas de plantão, 5 policiais de plantão numa delegacia, com o segurança desse chefão do Comando Vermelho e o chefão do Comando Vermelho. Não há um erro aí? Não há uma coisa meio estranha acontecendo? 5 policiais fazendo a segurança de uma delegacia às 11 horas da noite é algo assim que a gente não consegue pensar, porque estava com o chefe
do Comando Vermelho. Essa pessoa precisava, no mínimo, de um pouco mais de atenção. E olha só, essa outra pessoa, o tal de Joabe, tem 55 passagens pela polícia. É o nome bíblico, não é não? Joabe, Exato. sim, é o nome bíblico. Né? Não fez jus ao nome bíblico aqui. Mas ele tem 55 passagens pela polícia, entre os mandados de prisão em aberto por tráfico e homicídio e outros crimes. E aí a gente se pergunta, como que uma pessoa dessa está solta? Como que uma pessoa que tem 55 passagens pela polícia não está presa? Fica essa interrogação. A justiça prende, o judiciário faz o trabalho dele e a pessoa sai numa audiência de custódia. Não dá para entender. As penas no Brasil, de fato, são brandas. Sim, mas aí nós vamos naquela questão do esgotamento orçamentário dos estados. Não tem dinheiro para contratar mais gente, não tem dinheiro para pagar melhor os policiais, o pessoal pega licença, entra de férias, licença saúde e no final de semana tem o descanso, então é claro que diminui o nível de vigilância. É onde o crime organizado ataca.